Na real, clima nenhum para gravar esse diário de trade aqui hoje, com fatores totalmente aleatórios ao mercado. Acho que se você não sabe, vai ficar sabendo agora, teve um atentado aí de um maluco que invadiu uma creche hoje aí com um machadinho e matou 4 crianças, se não me engano, e uma foi para UTI. Cara, isso daí é uma coisa que, se eu falar o que eu penso aqui, eu acho que me cancelo tudo aqui, YouTube, na plataforma, não quem tá ouvindo. Mas é uma coisa, eu acho que só quem é pai e mãe sente, né? É revoltante. É revoltante e quebra, né? A gente no meio, porque imagina a dor que a família não sente, né? Então, de qualquer forma, eu espero, né, que esse. Porra, não tem nem nome para dar para isso daí. Esse infeliz que fez isso daí, tem um lugar guardado para ele especial no inferno, assim. E, enfim, aí a imaginação vai longe. Fala pessoal, beleza? Felipe na área, passando para um diário de trade com vocês. Vamos dar uma olhadinha nos movimentos apresentados por índice e por dólar, tá bom? Desde já a ótica do gráfico diário dos dois ativos para vocês. E um ponto, né? Uma introdução aqui, fazer curtinha. Galera, o que quebra um operador de mercado? Sim, primeiramente de tudo é a falta da matéria-prima, né? A falta de grana. Mas a falta de grana, ela não acontece simplesmente, né? Ah, abduziram o dinheiro da tua conta. Não, é a soma de perdas, né? E a perda, ela vem, né? Na maioria das vezes, né? Sim, 99,99999%, quando a pessoa está fazendo tudo ao contrário do que o gráfico mostra para ela, né? Então, se o gráfico está caindo, ela quer comprar, se o gráfico está subindo, ela quer vender. Então, ou seja, uma pessoa que não consegue entender, não consegue falar a mesma língua do que o gráfico apresenta para ela, né? Apresenta para ela, para você, para mim, né? Então, é um gráfico universal, todo mundo vê o mesmo gráfico ao mesmo tempo, né? E o operador, ele entra, né, dado o momento do seu tempo no mercado, uns mais, uns menos, e por algum motivo ele não consegue participar daquele movimento mais fluido, né? Que é o movimento da tendência, né? O famoso conhecido movimento da tendência, né? Onde a gente vê um pivô alinhado, o mercado vai, explode na alta, né? O cara não consegue participar daquele primeiro movimento ali. E isso é extremamente frustrante, né? Quanto mais tempo de mercado se passa e mais, né? E você vai perdendo esses movimentos, vai ficando tudo muito, nossa, parece que enfiaram uma faca no seu rim, assim, porra, como é que eu não peguei esse movimento? Alguns operadores têm, né, realmente a maturidade de beleza, vou esperar o próximo, mas a grande maioria que é limada no mercado, né, a seleção natural do mercado, né, eles cometem dois tipos básicos de erro. Primeiro, é querer pular no meio do movimento, né? E o outro, né, tão pior quanto esse, é querer operar contra o movimento, né? Então o mercado está explodindo numa alta, o cara não conseguiu pular dentro desse movimento, ele começa a querer caçar topo. O mercado subindo, o cara vendendo, subindo, o cara vendendo, né? E vice-versa, né? Então, o mercado apontou para baixo, escacetou, o cara não conseguiu pegar aquele primeiro movimento e depois ele quer comprar. O mercado caindo, ele comprando, caindo, ele comprando. E aí vem um ponto, né? Também que é totalmente aleatório ao mercado. O operador ele não quebra porque ele não conseguiu pegar esses movimentos, né? Isso é só um dos motivos causadores, né, desse efeito. Por quê? Porque o cara, quando ele perde esse movimento, ele é tomado, né, pelo sentimento ruim, né? Não perdeu nada, mas é como se tivesse perdido dinheiro, né? Ele entra numa que, beleza, eu perdi o principal movimento. Eu não vou esperar outro movimento, agora eu vou achar o fundo. Então, ou seja, a gente sai de uma coisa totalmente racional e vai para uma coisa totalmente emocional, totalmente. E o cara, ele tá pouco, né, se ligando se que aquilo ali não é saudável, não é sustentável, que ele vai levar ele à ruína, né? E ele se submete a esse ciclo de movimentos, o ciclo, né, que não leva ele a lugar nenhum a não ser a ruína, né? Mas por que disso? Na minha opinião, é porque já entra uma coisa chamada ego e vaidade. Eu tomo muito cuidado com isso na minha vida, para tudo, né?
Às vezes também eu penso, poxa, poderia estar bombando mais, ter mais seguidor, né? Mas aí entra uma coisa sobre impulsionar isso, impulsionar. Aí eu paro e penso, porra, mas para que eu quero impulsionar? Eu tenho que estar correndo atrás de alguém, porque realmente eu quero entregar uma mensagem ou eu quero ser reconhecido pela mensagem que eu entrego? Eu me pego muito pensando nisso. E no mercado também. Perdi o movimento, cara, eu vou esperar o próximo. Eu jamais vou querer pular dentro do meio do caminho. Eu jamais vou querer achar o fundo do movimento, porque é ego e a vaidade. E se o operador, né, ele tá sozinho no mundinho dele, às vezes esse ego, essa vaidade de tipo, todo mundo que opera conhece outra pessoa que opera. Principalmente agora com a internet conectando todo mundo, parece que o cara ele quer ter aquele prazer, né, de ele viu que o colega pegou o movimento, postou, mandou alguma coisa para ele, e ele não pegou, ele quer postar, não, mas eu não peguei essa que tu pegou, mas eu peguei a reversão. Uma das coisas mais difíceis de se operar no mercado, reversão, e é o que toma a imaginação de muitos operadores. Então, pare e pensa comigo. É mais fácil a gente seguir o fluxo natural do rio ou querer subir uma cachoeira nadando ao contrário, né? A gente tem que entender que não é nada pessoal aqui dentro do mercado. O mercado não está nem aí para nós, nem para mim, para você, para ninguém. O mercado só quer saber se você está na ponta certa na hora da compra, na ponta certa na hora da venda, e o resto é história, entendeu? Mas agora querer vir para o mercado com vaidade, com ego, é ruína. É ruína total, tá bom? Então, um conselho que eu dou para vocês, quando vocês sentarem na frente da sessão de trabalho de vocês, coloque orgulho e vaidade no bolso, né? Guarde na gaveta, porque não é uma combinação legal. Não vai te agregar em nada, tá? E principalmente se você, né, é um educador, aí já vem um apelo que, né, que eu faço. Se você é um educador, se preocupe em passar segurança para os seus alunos. E não querer pegar um movimento para poder ter um post, para poder, né, ir lá postar, peguei a Operação XPTO caindo, peguei outra subindo, sou foda. Porque você até pode ter maturidade para fazer isso, mas é a galera que segue você. Ah, mas cada um tem que ter responsabilidade sobre as suas operações. Então, beleza. Então, você assume que não está aqui, né, porque gosta de ensinar. Você está aqui porque gosta de ter alunos, você está aqui porque, né, porque gosta né, de ter uma fila lotada de mentoria, o que não é problema nenhum, é o mérito, né, de cada um, né, consegue galgar isso, né? Mas eu acho que quando a gente vem para a área educacional, a gente se coloca como educador, a palavra educador ela é muito forte. Vem muita responsabilidade junto a ela. Então, se você se considera um educador, eduque. Eduque com responsabilidade. Não fique querendo transferir o seu ego e a sua vaidade para os seus alunos, né? Porque talvez você aguente aí os contras que o mercado dá e o aluno não aguenta. E educar é responsabilidade, tá bom, galera? Bom, mais uma introdução feita. Vamos lá, gráfico diário, índice dólar. Vamos tentar dar uma animada, né? Diminuir um pouquinho aqui. Tá duro de engolir, né, galera? Pessoal, gráfico do índice na tela para vocês, né? Até comentei hoje aí no começo do dia as possibilidades que a gente tinha aí dentro do nosso gráfico de ver um possível pivôzinho de alta, tá? Deste movimento aqui. Impulso, correção, impulso, né? Segurou na retração de 50% no primeiro momento, ela está mais, pelos 60 minutos, ela está mais evidente aqui. Deixa eu dar uma limpada aqui para vocês aqui, tá? Vamos lá, vamos limpar aqui, vamos limpar essa daqui, vamos deixar assim. Então, aqui os 60 minutos ele foi a semana passada todinha, subiu, corrigiu nos 50% desse movimento, a gente poderia sim ver um movimento aí de pivô pelo gráfico diário. Acontece que ontem ele bateu na sua média móvel de 200 do gráfico de 60 minutos, né? Deixou um puta padrão de candle vendedor e hoje na sua abertura aí ele passava para a gente a sensação que mercado beleza, ele abriu sem gap, mas ele está preso aqui, né? Ele está preso literalmente entre duas trocas de polaridade, a do semanal e a da sexta-feira. Então o mercado ficou preso a tarde toda aqui nessa região. Ele abriu aí, né, sem gap nenhum, tentando perder essa região. Não conseguiu perder essa região, não tem problema, porque eu não queria vender nada por aqui, nada por aqui.
Para mim poder pensar em venda, eu tinha que ver o preço perdendo essa região e montando um pivôzinho aqui. Quando ele vem e não consegue perder essa região, entra uma pequena pressão de compra aqui, o que também não levou ninguém a lugar nenhum, porque para mim pensar em compra, eu tinha que visualizar o quê aqui nessa região? No mínimo, uma perna de impulso, correção, impulso acima, né, dessas regiãozinhas, dessa região de topo. Então, ou seja, o mercado aqui, se a gente for pegar a primeira 1 hora de mercado, ele não foi para lugar nenhum. Tínhamos bastante indicadores hoje, a agenda também estava pesada, tá? 9h15 tinha EDP, depois 9h30 também tínhamos alguns indicadores, e às 11 horas foi que o bicho pegou. Fatos da vida foi tranquilidade, não tem nada para mim dentro desse modelo gráfico. A partir do momento que ele vem e perde aqui essa região, cara, isso daqui é a perfeição. Ele perde uma região de troca de polaridade, ele faz a troca de polaridade e ele monta um pivô. Só que esse pivô, primeiro, o risco dele é maior do que o risco que eu aceito aqui dentro do índice. Se você não sabe qual risco que eu aceito, o risco máximo que eu aceito dentro do índice é 300 pontos, tá bom? Esse movimento aqui, se a gente fosse colocar até os rompimentos, né, 20 pontinhos para mais, 20 pontinhos para menos, ia dar quase 400 pontos. E também tínhamos o fator notícia às 11 horas, tá bom? Fatos da vida foi, na minha opinião, o índice ele estava alinhado para uma queda depois que ele veio e perdeu essa faixa amarela aqui. Configurou perfeitamente para mim. Ainda falei para a galera, eu trabalharia aí, pessoal, com o primeiro alvo, a retração de 50% do movimento da semana passada todinha, né? E um alvão seria a retração de 61,8, mas claro, né? Bom, vamos colocar aqui os níveis de FIBO aqui desse movimento aqui, né? Que bateu o alvo de 200%. Depois que você quiser projetar somente o pivôzinho para frente aqui do intraday, também entregou excelentes movimentos, como a gente pode ver aí, né? Aqui ele veio, aqui faltou pouca coisa para. Não, não é que faltou pouca coisa, ele parou na retração de 61,8 do semanal, né? Como comentei com vocês, que seria um alvão. Mas fatos da vida é, né? Não precisa também ficar ficcionado a cravar nível de FIBO, né? Isso aí também é vaidade. Então coloque dinheiro no bolso, porque o que a gente não pode reclamar é que, mas é que eu queria o meu 3-1, 4-1, né? Porque quando ele perdeu o pivôzinho aqui, eu queria, o meu stop aqui estava de 350, eu queria, porra, sei lá, 2.000 pontos, não sei, né? Pô, ele te entregou aqui 1.300 pontos, não tá bom isso daqui? Tem que estar, né? Fatos da vida foi, ele acionou esse pivôzinho aqui bem no momento da volatilidade dos indicadores. Mas agora aqui, né, para a gente ser bem franco, bem honesto com o outro aqui, mesmo que eu tivesse entrado nessa operação aqui, o risco tudo ok, né? O que que eu tenho aqui? Eu tenho o acionamento, a operação vai, anda 150 pontos, volta para o zero. Aqui teria sido no zero, porque eu protejo com 100 pontos, né? E teria ficado de fora também nessa queda. Então, ou seja, não tem o porquê eu ficar remoendo, né? Eu ficar remoendo uma coisa, nossa, tá caindo, eu tô de fora, eu fiz a leitura, eu passei para a galera da sala. Cara, não deu para mim. Eu espero uma próxima oportunidade. E essa próxima oportunidade talvez não seja hoje, não seja amanhã, mas ela vai. É fato, é fato. O que eu não posso é me deixar levar. E é difícil, não vou falar para vocês que não, eu me controlo, é fácil, eu vou aqui medito. Não, negativo, muito pelo contrário. Ainda fiquei falando, porra, sacanagem, né, galera? Nem um pullbackzinho no meio do caminho aí. Não deu para filtrar nem pelos 2 minutos, nem nenhuma entrada aí, né? E não deu. Não deu de não dar, entendeu? O que que eu tenho que fazer? Boto meu rabinho entre as pernas e, ó, tchau, obrigado, volta amanhã. Então, fiz a leitura, sim, aqui dessa venda, passei, né, para a galera da sala, passei no grupo gratuito do WhatsApp, inclusive, eu tenho um grupo gratuito no WhatsApp, se você não está nele, só clicar no link que está na descrição desse vídeo, também tem o link na bio do meu Instagram, qualquer coisa me chama no Instagram também que eu te mando o convite para você participar, é 100% gratuito, não existem letras miúdas, tá? Fatos da vida foi, galera, ele mergulhou milimetricamente na retração de 61,8 da semana passada. Para quem fala que FIBO não funciona, né? Mas eu também não discuto mais se FIBO funciona ou FIBO não funciona. Para mim é o seguinte, existe operador que ganha dinheiro, né? E existe operador que não usa FIBO. Isso aí tá fato. É fato. Depois ele cravou aqui essa região de retração de 61,8. Aí aquele cara, né? Pô, não peguei nada na queda, posso comprar? Cara, eu me abstive, né? Mas a gente pode ver que ele marcou um fundinho milimétrico nessa região, ele fez um fundo, montou um fundinho mais alto e aqui ele montou até mesmo um pivôzinho, né?
E eu comentei com a galera, a gente tem uma possibilidade aqui, pessoal. Quando a gente tem um movimento muito acelerado na ponta da venda, que ele é mais fluido, ele é mais limpo, às vezes a correção, né, principalmente no índice, ela ocorre 50% desse movimento, né? E aqui a gente tem máxima e mínima já bem exposta aqui, né? Então, se você fez uma comprinha aqui nessa região, que eu acho arriscada essa daqui, ou aqui, né? Eu ainda falei, cara, seria um excelente alvo aí, né? Uma retração de 50% do dia, né? E beleza, se você ficou até agora posicionado, você conseguiu pegar essa operação aí, né? Mas não foi fácil. Tanto é que quando ele chegou na primeira retração aqui, a de 38, né? Que estava em confluência, o 38 do dia, estava em confluência com 50% do semanal, entrou uma pressão de venda aqui. E eu estava esperando operações na ponta da venda hoje à tarde para o índice. Porque para mim aqui ele deu uma bandeirada, né? E apresentou sim uma possível estrutura de baixa. Só que essa daqui eu ainda avisei lá no grupo gratuito para o pessoal da sala. Esse daqui não se vende, por quê? É um movimento que ele vem de cima da 20. A partir do momento que ele vem, o preço passa para baixo da média móvel de 20, eu estava esperando uma nova venda aqui. Mas quando ele foi fazer o pullback nas médias, ele não voltou. Então não aconteceu a venda. E aí ele vem, né? E ele te dá até mesmo uma uma falsa sensação, né? Ele não veio no primeiro momento, né? Então eu falei, pode ser uma outra bandeirinha. Esperava uma venda aqui nessa região, alinhado com a 50 e com preço trabalhando abaixo da média móvel de 20 de 9. Ele não acionou a venda, né? E aí eu falei, galera, fatos da vida, a gente não pode negar que isso aqui é um pivôzinho de alta. Quem quiser comprar, vai ser feliz. E aí eu falei, eu não vou, obviamente, não estou confortável de eu trabalhar na ponta da compra, ainda mais à tarde no índice, nem pensar. E aí ele foi e entregou um movimento limpo, na minha opinião, aqui, né? O risco não era absurdo nessa operação. Tá? A gente está falando de um risco aí de 250 pontos, só que não botei fé nenhuma. E eu sou assim, se eu não acreditar na operação, se eu não enxergar um potencial nela, eu não boto meu dinheiro na reta. Mas ela entregou aí, ó. Vem entregar aí, pô, 350 pontos. Né? E depois o mercado vai dando uma falecida, como vocês estão vendo aí, brigando na retração de 50% da semana anterior, né? Parece até mesmo um bandeirão aí, que talvez a gente veja um desenrolar para amanhã, né? Ele está subindo uma espécie de canal. Opa, ficou feio pra caramba. Uma espéciezinha de um canal aí. Eu não sou bom de desenho, tá, galera? Né? Então tem que ter cuidado com esse tipo de movimento aí. Encerramos a sala aí às 15 horas e até então, né, um dia de muito estudo aqui, pelo menos para mim, né? Galera da sala, não sei se alguém pegou essa venda aqui, acredito que não, né? Mas no dólar teve uma galera bem ousada no dólar. Inclusive é para lá que nós vamos agora. Dólar, dólar eu tô com o pé muito atrás com ele, tá? E tem que ter, galera. É meu dinheiro, né? No semanal, a gente tá na região de média móvel de 200, galera. Que toda vez, desde 2007, quando o preço toca nela, joga para cima, né? Então, realmente, eu tô meio pé atrás de trabalhar aí no dólar. Pelo gráfico diário, ele tá rompendo o caixotezinho que tínhamos aqui. Assim, vocês escutarem algum barulho, não dão bola não, que é o meu filho que tá fazendo bagunça aqui. Porra, ele pode fazer o que ele quiser, principalmente hoje. E a gente observa, cara, toda vez que eu penso isso, vai dar uma coisa ruim. A gente tá vendo a perda desse caixotezinho aqui. A gente tá vendo, né? Ele vem, um movimento acelerado na ponta da venda, né? E tá armando um pivôzinho aqui. Só que esse pivôzinho tá se dando na cara da média móvel de 200 de semanal. Na minha opinião, a gente está trabalhando até numa espécie de distribuição aqui nesse fundo, acumulação. É acumulação, na minha opinião, né? Porque tem gente, muita gente comprando dólar barato aí, né? Fazendo hedge em dólar, de repente. Porque dólar perto da região de R$ 5, pessoal, o povo cai matando, não adianta. Bom, fatos da vida foi. Tivemos o mercado ontem, na parte da tarde, né? Quebrando até mesmo a minha expectativa, que eu estava até com uma saída positiva aqui nessa região, não aconteceu ao momento na ponta da compra, inclusive acelerou na ponta da venda, né? Deixando uma estrutura pré-pronta aí para o dia anterior, onde deixou um paviozão do caramba. Enfim, eu falei para o pessoal, cara, não dá para sair vendendo dólar na abertura, não. O que que a gente pode fazer aqui? É pegar principalmente essa regiãozinha de fundo aqui, esse pavio, e ver o preço trabalhando abaixo dela. Está trabalhando abaixo dela? Pode sim. Quando o dólar ele vem e se aproxima da região dos 50, 70, que é mais ou menos a região da média móvel de 200 do gráfico semanal, ele vem, não temos só uma mínima do dia anterior aqui. A gente tem a mínima do dia anterior, a gente tem a mínima da semana anterior e a gente tem a mínima do mês anterior. Então,
é uma puta região de suporte. Tudo isso junto com a média móvel de 200. Então eu falei pra galera, eu não quero vender nada aqui perto. Nada. Eu tenho que ter um espaço para mim pensar, para a operação poder respirar até essa região de 50, 70, né? E a partir do momento que a gente vê que o preço vem, toca nela ali e ele vai, né, como água quente, né? Poxa, água fervendo aqui, ele faz um movimento de volta, né? Regressão nas suas médias. Então ele marcou um fundinho. Ele passa a sensação de que ele fez um fundo mais alto aqui nessa região para vir até mesmo romper um possível pivôzinho. O cara que está se agarrando nessa média móvel de 200, que ele quer comprar, 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 também o que não é saudável, se agarrar uma boia de salvação, o cara que estava até pregoado aqui, eu vou te falar, né? E aqui eu ainda falei pro pessoal, isso aqui para mim é uma armadilha de compra. Por quê? Primeiro ponto da armadilha, ela é contra as médias, tá? Então a gente pode ter uma região de suporte, mas trabalhar contra as médias nunca. O primeiro ponto da armadilha para mim vem aí. O segundo ponto que a gente vê, ele não, né, seria até o ideal para a gente, não, é uma armadilha perfeita, seria o acionamento do pivô, mas ele nem aciona aqui esse pivô. E aí eu falei pro pessoal, isso aqui é uma armadilha de compra. Quem quiser trabalhar com stop dessa galera que estava pensando em comprar, que graças a Deus não acionou, senão era muita gente indo pro saco aqui, vai pegar a liquidez e o stop desse pessoal e aí vai poder pensar, né, vai poder proteger essa operação até a região de 50, 70. E foi o que o gráfico fez. Ele veio, acionou a operação, deu uma enrolada, mas veio aí, entregou 12 pontinhos, tá bom? Então, se você pegou o contexto do dólar né, nesse raciocínio, poxa, parabéns, né? Estamos alinhados aí mentalmente falando. Aqui deu 12 pontos aqui, tá? 11, 10, 11, foda-se. Fatos da vida foi, né? Ele entregou essa pancadinha e voltou. E aí ele começa a formalizar o quê? Movimentos de baixa. Porém, esses movimentos de baixa, eles não me convencem, porque a gente não vê o movimento fluido. Tá difícil, a região é de briga aqui, é região de suporte. Mas eu não posso negar que isso aqui é um movimento de impulso, correção, impulso, correção, impulso. É uma estrutura de baixa que vem se formando. Topos mais baixos, fundos mais baixos, né, que os anteriores. E o que eu observo aqui, né, rapidamente? Cara, a briga está estabelecida, né? Eu não vou estar entrando nessa operação aí, vendendo essa região, porque olha a pavilhada aqui. Como é que eu vou vender isso daqui? Fala para mim, né? Mas sim, tem a possibilidade, sim, de ser um pivô. Inclusive, quando ele vem fazendo esses fechamentos muito sem vergonhas aqui abaixo dessa região, a gente tem o indicador das 11 horas que se aproxima. Indicador pesado, 3 estrelas. Cara, eu não opero notícia. A única forma de eu operar notícia é se eu entrar em uma operação, por exemplo, a operação é às 11 horas. Eu fiz a minha entrada às 10h45. Até às 11 horas eu já protegi a minha operação, já fiz as minhas parciais, já resolvi meu dia. O preço se afastou do meu preço de entrada e eu estou tranquilo. Caso a operação venha alinhada com a minha entrada, beleza, vou surfar esse momento. Agora, entrar no momento da notícia, na minha humilde opinião, na minha humilde opinião, cara, cagada. É muito bom quando dá certo. E se der errado? Se ficar preso numa operação que deu errado, vai fazer o quê? Vai rezar? Porque volatilidade é isso, meu filho. Quando pega a favor é uma maravilha, uma notícia. Quando pega o contra, pula teu stop, não tá nem com offset configurado. E às vezes, foda-se, se tiver com offset configurado, ele não vai dar tempo igual. Tá aí, com uma operação, uma ré de 30 pontos na cola. Imagina só tomar uma ré de 30 pontos no dólar, né? Então, na minha opinião, quem marcou venda aqui nessa região e acreditou, parabéns. Acreditou, deu uma sorte aí, né? A notícia vinha alinhada, né, com a operação na ponta da venda, né? E foi sorte, a gente tem, eu não tem problema nenhum de falar que é sorte. A menos que tu vai querer me convencer agora que realmente tu fez uma leitura que a notícia vindo XPTO ia cair e é por isso que tu estava olhando para venda. Então, e aí eu te convido a vir operar comigo e me ensinar ao vivo, né? Mas aqui, na minha opinião, foi aquela cagada ensaiada, beleza? Apontou venda, vou vender. Veio a notícia, bum, pegou. Tchau, obrigado. Volta só amanhã. Fatos da vida foi. Se a operação fosse tão boa quanto a gente imaginasse que fosse, ela ia conseguir, ela ia dar uma continuidade. No mesmo Kendo já voltou mais do que 50%, depois zerou toda a barra de eventos da notícia. E aí a gente sim pode falar que ela tem um fundo, faz um fundo mais alto e começa a querer trabalhar contra o movimento das médias. Que outra coisa, ainda bem que não ativou esse pivôzinho, senão muita gente ia comprar aqui também contra 50. Eu, né, observei esse movimento depois que cheguei da escola, né, com meu filho.
eu percebi que ele tentou trabalhar acima da região dos 50, 70, não conseguiu, entrou pressão de venda, ele montou um pivôzinho de baixa aqui nessa região, e aí sim, aí beleza, aí vamos embora. Eu fiz a venda aqui, né? Tínhamos uma região de fundinho prévio, fatos da vida foi que a operação enrolou pra caramba aqui, eu preferi sair no zero. Se não tivesse saído no zero, teria tomado um stop. E depois a gente observa que o dólar na parte da tarde não foi para lugar nenhum, literalmente lugar nenhum. O dólar está extremamente fazendo porra nenhuma. Se não é o movimento da notícia hoje, acho que tem mais um dia de amplitude de 40 pontos no dólar, né? Tá bom? Então, mais um diário de trade entregue para vocês aí. Amanhã temos live, né? Convido todos a participarem, entrar no grupo do WhatsApp. Desculpa o desânimo aí, que realmente uma notícia dessa daí caga o dia da gente, fudidamente. Tá bom? E aproveitem os filhos de vocês. Abraço, beijem, né? E minhas orações aí para a família, que, na minha opinião, nada conforta, não. Tá bom? Forte abraço, valeu e até amanhã.